Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Bom, mais uma vez aqui fazendo o nosso programa Plantão Médico. E hoje nós resolvemos abordar um assunto muito assim atual. Nós vamos abordar aquilo que se chama DORT, doença ósseo-muscular, né, relacionada ao trabalho. Antigamente a gente chamava isso de LER, lesões por esforços repetitivos. Hoje a gente vê demais, né? Uma série de fatores contribuem para isso, né? A inadequação dos móveis, né? O tipo de digitação que a pessoa usa hoje, movimentos repetitivos, isso acaba fazendo lesões nas articulações e próximas das articulações. Então, o que é uma LER ou um DORT, como mais recentemente está sendo usada essa denominação? São afecções que podem acometer tendões, cápsulas articulares, fáscias e ligamentos, e que atinge principalmente os membros superiores, região escapular, pescoço, decorrente de ocupação do paciente. Então a gente vê muito. O paciente fica com a dor, doutor, tem uma dor em minha mão, quando eu digito eu não aguento. Quando chega um certo momento, minha mão esquenta, arde, queima igual fogo, e eu não consigo. O que é isso? Isso é uma LER. Ali é o quê? Movimento repetitivo, o dia inteiro, horas e horas na digitação, não tem período de descanso às vezes, não tem alongamento, que hoje as empresas já têm alongamentos, fazer para instruir as pessoas, também adequar os móveis, etc. Isso dá mais em membros superiores, que são os mais ativos nessa área, né? A digitação, você usa os dedos todos, a região escapular, você usa o ombro, né? O pescoço, né? Hoje quem vê celular, geralmente vê celular sempre assim, ó, olhando para baixo, tem sempre uma dor no pescoço, porque fica naquela postura viciada e isso cria uma situação também, e às vezes com dores no pescoço, que o paciente não entende, e às vezes é o uso do celular, né? Depende da ocupação do paciente. O diagnóstico é essencialmente clínico e baseia-se na história ocupacional e no exame físico, detalhado de cada caso, às vezes exigindo alguns exames complementares. Mas você não tem um exame que você fala assim, eu vou fazer um exame e esse exame vai me dar um diagnóstico de LER ou de DORT. O exame é clínico, o médico vai concluir, decorrente do trabalho, do esforço repetitivo, que o paciente está com LER. No início da doença, o paciente relata a sensação de peso e desconforto. Por enquanto ele não sente dor, mas fala, meu braço está pesado, meu dedo não está querendo abrir direito, estou achando uma coisa esquisita, né? Às vezes umas pontadas durante o trabalho, mas que não interfere na produtividade. E ele vai tocando, não sabe o que é aquilo, acha que é um mal-estar passageiro, e quando ele vai para casa, fica ter repouso, ele melhora, passou, ele vai deixando. Com a progressão da doença, a dor aí fica mais persistente. Ele não parou, não fez repouso, não fez tratamento nenhum, né? Não mudou assim, os móveis, talvez não adequados ao tipo, à altura do móvel, etc., da cadeira, etc. Não fez nada de mudança, aí ele começa a ter uma dor mais persistente. Começa a aparecer a sensação de formigamento. Aí a mão começa a adormecer, um certo calor no local afetado, ele sente que a coisa não está boa, né? Na fase avançada, aí sim, a dor é forte demais. É forte a ponto do paciente não suportar o trabalho. Ela é contínua, ela não para. Nem quando ele para de trabalhar, a dor melhora. Ele não consegue melhorar, nem no repouso. Por vezes, essa dor é insuportável, levando o paciente a intenso sofrimento. Um sofrimento absurdo, porque a dor, que foi uma coisa adquirida ali há longos anos de trabalho, né? Então, chega um ponto que ela chegou no máximo, né? O paciente chegou no máximo do problema. Os movimentos acentuam consideravelmente a dor. Se ele vai fazer uma digitação de novo, ele não tem condição. Então, em geral, a dor irradia por todo o membro afetado. As crises de dor ocorrem mesmo quando o membro é imobilizado, porque às vezes tem que imobilizar. É um punho, por exemplo, tem que pôr ali, né, imobilizar aquele punho com a tala, alguma coisa desse tipo. E mesmo se o caso estiver muito avançado, mesmo isso não resolve o problema. O paciente continua sentindo dor. A perda de força
E perda dos contornos dos movimentos se faz constante. Quer dizer, ele perde a força, vai segurar, por exemplo, uma xícara, vai segurar uma caneta, já não tem aquela destreza, vai assinar o nome, está notando diferença, então ali já é um caso mais sério. O edema, ele incha o lugar fica inchado, você entendeu? E começa a aparecer até deformidades. As articulações começam a deformar. Atrofias, né? Porque ele começa a não usar o membro adequadamente, ele começa a atrofiar, vai afinando a musculatura, principalmente os dedos, né? São comuns essa atrofia devido ao desuso. A capacidade de trabalho acaba sendo anulada. Ele talvez era uma pessoa produtiva, né, que fazia de tudo, mas ele começa a ter problema até em atos da vida diária. Para vestir a roupa, para calçar um sapato, tudo fica difícil. Nesse estágio, são comuns as alterações psicológicas. Aí o paciente já começa a ter depressão, angústia, ansiedade, perda de sono. Aí começa uma situação muito mais grave, com depressão e ansiedade. Bom, felizmente, a maioria dos casos de LE tem bom prognóstico. Felizmente. Em particular, quando o diagnóstico é realizado precocemente e o tratamento é iniciado de imediato. Aqueles casos que a pessoa deixou passar de hora, doença é assim mesmo. Primeiro prevenir, remediar, a gente só faz quando não tem prevenção. Se o paciente deixou passar de hora, a coisa fica difícil. O afastamento do trabalho é obrigatório quando chega numa fase adiantada. Na fase inicial do tratamento, a imobilização do membro afetado é indicada para os casos moderados e graves. O caso leve não, mas o caso moderado e grave tem que fazer imobilização. São usados anti-inflamatórios não hormonais e corticoides, às vezes, para a recuperação do paciente. Tem paciente, você pode usar um anti-inflamatório desses comuns e o paciente melhora. Faz uma fisioterapia, que nós vamos falar daqui a pouco, e a pessoa fica bem. Mas tem pacientes assim mais graves que precisam até de corticoide. Esses corticoides são os anti-inflamatórios por excelência, são os mais potentes e podem melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. O tratamento fisioterápico, esse é fundamental. Fundamental. O paciente que tem esse tipo de doença precisa de fisioterapia e da terapia ocupacional, são fundamentais na recuperação do paciente. Quer dizer, o paciente fazia uma digitação, ele tem que mudar de emprego. Ele não vai mexer com digitação enquanto tiver com esse problema. Ele vai mudar para uma outra atividade lá na firma dele, o médico, né, da saúde ocupacional ali, ele vai saber, o médico do trabalho, vai saber o que ele tem que fazer. Ele pode fazer outro serviço que não seja digitação. Muda ele de função, ele vai melhorar. Então o paciente deve ser orientado a não utilizar o membro em atividades que exigem esforços, movimento repetitivo ou posições de tensão sustentada. Então ele vai ter que mudar de função, né? Uma pessoa que está ali naquela função de movimento repetitivo, tem outras funções na empresa que ela pode fazer e que não são de movimento repetitivo. Né? Então a empresa tem que adequar também o paciente dentro da realidade dele, naquele momento. Na prevenção da LE, é necessário que o empregador permita pausas para descanso e redução da jornada de trabalho na atividade geradora da LE. Então a pessoa, por exemplo, digita 2 horas seguidas. Não dá conta. É preciso digitar 1 hora e descansar ali uns 5 minutos para continuar digitando, entendeu? Porque é uma máquina, na verdade, mas não dá conta. É uma máquina humana, né? Não tem condição de fazer exercício com as 24 horas, né? Então, a atividade, por exemplo, os móveis tem que ser moldados de acordo com o trabalho executado. Às vezes tem que mudar a altura de uma mesa, a altura de uma cadeira, não é isso? Tem que a profundidade da mesa, etc. Tem muitas coisas que tem que ser feitas, né? Para poder adequar aquele ambiente para o trabalho do paciente, né? Fazer também alongamentos, né? Reduzir a intensidade de esforço aplicado para corrigir posturas desfavoráveis, o punho, o ombro, o pescoço, etc. Então tem uma série de meios de abordar isso. Além da medicação, tem também a fisioterapia e também a melhoria do ambiente de trabalho, principalmente adequando o espaço, né? Os móveis, aquele trabalho daquele paciente para que ele melhore. Ou até mudar o paciente, como eu falei, de função. Então, sobre LE,
e DORT, né, que se equivale. É isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima oportunidade. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.